Olá, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui de volta com 5 minutos de café, palavra e oração, com o tema da semana que você sabe, que é as fontes da angústia. Estamos no Salmo de número 116, versículo 8, um pedaço dele que diz assim: e os meus pés da queda. Bem, este é o quarto e último livramento que Deus está dando para Davi, que é um livramento na queda moral. Perceba, queridos, que Davi, ele está aqui neste momento, quando fala esta parte do texto, se lembrando das condições no qual ele acabou se envolvendo. Você sabe que essa parte da história de Davi, quando ele tem um relacionamento indevido com Betseba, e este relacionamento foi de uma forma tão terrível que causou tristeza no coração do Senhor. Davi se relaciona com a esposa do capitão da sua guarda ou do seu exército, que era Urias. Davi, para poder não ter dificuldade de relacionamento com esta mulher, ele convida este capitão a estar com ele para tentar esconder a gravidez no qual a esposa de Urias estava, que não era de Urias, era de Davi. E como esse capitão era um homem muito fiel a Deus, ele não quis ir para casa conforme Davi mandou que ele fosse. Então Davi, para se livrar de um problema que agora era Urias, bota ele no campo de batalha, na parte da frente, no fronte, diante dos inimigos, sem o armamento ou equipamento devido para estar ali. E, claro, a intenção de Davi é que ele fosse alvejado e morto. E aí acontece, Urias morre. E tudo isto que vai acontecendo agora é por causa de um problema. Davi começa a cair moralmente. Perceba que quando o pecado alcança uma pessoa, ela começa gradativamente a ter uma queda. E a queda de Davi foi essa. Davi se relaciona com quem não deveria, faz com que uma pessoa fosse morta, que era o seu amigo, que era um capitão do seu exército. Logo em seguida, Davi, sabendo que a mulher estava grávida, e Deus então fala para ele: olha, Davi, você errou, você pecou. Deus usa o profeta Natan, e esta trazida de consciência para Davi fez com que Davi entendesse a sua gravidade do pecado, a sua queda moral. E aí, quando a criança nasce, Deus falou que esse menino não ficaria vivo, e Deus então ceifa esta criança. Não adiantou Davi orar, não adiantou Davi jejuar, não adiantou Davi cantar, não adiantou nada, irmãos, porque Davi estava moralmente caído. E aí Deus começa agora a trazer Davi de volta. Em que momento? No momento da sua queda moral. O Senhor começou a renovar a Davi, e Davi percebe isso, por isso ele diz: olha, e os meus pés da queda. Eu estava numa queda profunda, porque Davi era um líder, e o líder precisa estar no lugar certo, na hora certa, é fazer aquilo que é certo diante de Deus. Mas aonde Davi estava quando ele tem essa queda? Está aqui em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, que diz: olha, e aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com eles os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Davi não foi para a guerra. Naquela época era importante que um general, era importante que um rei, que o líder da tropa estivesse à frente, não só para poder influenciar moralmente a tropa, o exército, mas também, queridos, para lutar com eles. A vitória começava a partir do rei, vindo para todo o povo, todo o exército estava acompanhando, e Davi coloca alguém para fazer aquilo que era para ele fazer. O líder nunca pode mandar alguém fazer aquilo que ele tem que fazer. Davi erra aqui, ele começa a cair moralmente diante da tropa. No versículo 27 diz assim: olha, e passado o luto enviou Davi, e se recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu à luz a um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. O que é que Davi faz? Aproveita toda esta situação, e Davi traz Betseba para casa. E aí, queridos,
o problema já tinha tomado uma proporção muito grande. Davi estava numa queda moral terrível. Porém, Davi se arrepende do seu pecado, e nesse se arrepender do pecado, Davi entende que o Senhor não permite que ele caísse mais do que já tinha caído. Por isso diz assim, olha, e os meus pés da queda. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos livre dessas quedas, queridos, em nome de Jesus, porque eu sempre digo isso, você pode até pecar no individual, mas o efeito do seu pecado acontece no coletivo. Eu digo também que você pode até pecar, Deus pode até te perdoar se você se arrepender, mas Deus nunca vai tirar de você os efeitos colaterais, as consequências do seu pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não venhamos cair na queda moral. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te peço, Senhor, por mim, te peço pelos meus irmãos que me assistem, que dá voz, que dá ouvidos a esta mensagem, não nos permita cair moralmente, Senhor. Livra-nos deste mal, livra-nos, ó Deus, para que o efeito colateral desse pecado não venha também atingir, respingar em pessoas que nós amamos, em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, queridos, curta, comente, compartilhe. Se não for, se inscreva no canal. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a semana que vem.